Olá pessoal, aqui é o professor Ivan de novo. Nessa videoaula nós vamos falar um pouquinho sobre a expressão analítica de um vetor, né? Uma vez que a gente fixe uma base, nós vamos utilizar a base canônica, I e J, né, isso no plano. Nós vamos fazer uma correspondência dessa base, né, com um par ordenado de números reais, né? Por exemplo, nós vamos ter um par x e y. Né? Esse par é sempre nessa ordem, x e depois o y. Tá? Então, cada vetor dessa base aqui, nós vamos associar ele a um par ordenado de números reais, x e y. Tá? Então, é dessa forma que nós vamos definir, né, a expressão analítica de um vetor. Então, a expressão analítica V vai ser igual a x e y, onde aqui será o número, né, que será correspondente àquela constante que multiplica o vetor unitário i, e o y é um outro número real que corresponde àquela constante que multiplica o vetor unitário j. Né? Assim a gente consegue formar o vetor v igual xi mais yj. Tá? Então essa daqui é a expressão mais compacta, a expressão analítica de um vetor. Tá? Por exemplo, se a gente tiver um vetor v igual 2i mais 3j. O que significa isso? Significa que nós temos um vetor que vai multiplicar duas vezes o vetorzinho i, que é na direção do x, mais três vezes o vetorzinho j, que é na direção do eixo y. Tá? E isso vai dar um vetor. A expressão analítica para ele, v, é igual a 2 e 3. Dessa forma, a gente sabe que o 2 sempre corresponde à componente x e o 3 vai corresponder à nossa componente j. Tá certo? Os versores i e j também podem ser escritos, né, em termos dessa expressão analítica. Né? O vetorzinho i é um e 0, eu sei que é um na direção do x e 0 na direção de y. O vetorzinho j é 0 na direção de x e 1 na direção de y. Tá? Vamos fazer um gráfico aqui para a gente entender como que funciona. Vamos lá. Para cá vai ser o x, tá? Vou deixar aqui a origem, o 1, o 2 e o 3. Agora vamos fazer o eixo y. Vou deixar aqui marcado 1, 2, 3. Para cá o y, para cá o x. Nós temos a origem 1, 2 e 3, 1, 2 e 3. Por exemplo, o vetor v, que foi o nosso exemplo aqui, a expressão analítica dele são duas vezes o i mais três vezes o j. Então, nós vamos ter um vetor que vai interceptar aqui a sua decomposição no eixo x será 2i e a sua decomposição no eixo y será 3j. Né? Para a gente formar o vetor aqui, nós precisamos fazer uma reta no x igual a 2 paralela ao eixo y e uma reta no y igual a 3 paralela ao eixo x. Pronto. A interseção, né, dessas duas retas é o ponto de coordenadas x igual a 2 e y igual a 3. E nós sabemos que essa mesma representação do ponto corresponde à expressão analítica do vetor v. Então, o vetor v vai ser um vetor com origem, né, na origem do nosso sistema lá e extremidade no ponto 2 e 3. Então, esse aqui é o nosso vetorzinho v. Né? Quaisquer outras combinações de números reais, né, a gente pode pegar, por exemplo, um outro vetor aqui, o vetor u igual a 3i mais j. Né? Como eu não tenho nenhum número multiplicando j, né, a gente subentende-se que é igual a 1, né, o nosso y aqui, e o nosso x vale 3. Então, se a gente pegar aqui no nosso plano, a coordenada x vale 3, sobe, e a nossa coordenada y vale 1. Né? Vim mais ou menos até aqui, ó, né, fazendo a retinha tracejada, mão livre mesmo. Tá? O nosso vetor u, então, vou fazer com outra caneta aqui, é representado por esse vetorzinho
vermelho. Da origem até o ponto 3 e 1. Tá? Então, o vetor vermelho é o vetor U, enquanto que o vetor preto é o vetor V, aqui do nosso primeiro exemplo. Tá certo? Espero que tenham gostado, pessoal, desse pequeno vídeo sobre expressão analítica. No próximo vídeo nós vamos trabalhar com igualdade e operações. Até lá!